Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, estudando conosco o livro do Apocalipse. Diácono, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Alguma pergunta inicial? Não, mas nós ficamos com gostinho de quero mais, em relação ao último programa, porque não houve tempo para explicação. Do que exatamente? Do terceiro cavaleiro. Quer ler de novo, então? Vou ler de novo para renovar a memória, não? Sim. Vamos lá. Ouvi então a voz vinda do meio dos 4 seres vivos que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário? Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Eu li até aí, mas eu prossigo no versículo 7. Mas não. Paro aqui? Não, eu acho que você não leu o quinto. O terceiro vivente. Quando o terceiro... Vamos lá. Quando abriu o terceiro selo, vi o terceiro vivente dizer: vem, eis que apareceu um cavalo negro, isso mesmo, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz vinda do meio dos 4 seres vivos que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Bem, em primeiro lugar, 1 denário. 1 denário era a paga de um dia de trabalho de um trabalhador, certo, braçal. Se com 1 dia de trabalho se pode comprar apenas 1 litro de trigo, o trigo ficou caro demais. Certo. E assim com as outras coisas que se compram também. Ou seja, terceiro cavaleiro vem a significar a carestia. E a fome, então? A fome, a carestia que traz a fome. Certo. Né? Isto é, os produtos ficam muito caros e fora do alcance da maioria. Mas não todos. Não se mexe ainda no vinho e nos frutos da primavera. É um castigo ainda limitado. Porém, um castigo que nos planos de Deus serve para, digamos, a conversão. Se aproveitam desses castigos os homens, é outro problema. Mas que na mente de Deus, Ele quer chamar a conversão, a mudança de conduta, isto é verdade. São flagelos que nos atingem. Né? Agora me diga também, como disse nas outras, algum tempo nesse mundo deixou de haver carestia? Não. Só há tempos piores do que outros, né? Temos carestias ainda hoje? E como temos, estamos passando agora, né? Nosso próprio país, esse momento que nós estamos passando muito difícil. Pois é. Só aqui milhões de desempregados que talvez tenham tido que diminuir as compras de supermercado. Olha aí. Essas coisas todas têm a ver com o Apocalipse. Não que o Apocalipse tenha escrito visando o Brasil em 2016. Mas que o Brasil em 2016 entra nos planos de Deus, entra. E que as coisas erradas recebem a sua retribuição, também é verdade. Os homens podem expulsar Deus das cidades. E o fazem. O fazem com tranquilidade. Chegaram à maioridade, não precisam mais de Deus. São capazes de se movimentar sozinhos. O que acontece? A fuga de Deus, ou melhor, o espancamento, a expulsão de Deus, não fica sem consequências. E sem consequências trágicas. São essas cidades aí que nós vemos, e agora com este 4º cavaleiro, com esse 3º cavaleiro, uma cidade onde a carestia bate forte.
Não é só aqui no Brasil, não, é? Não. É no mundo inteiro. Confira os dados da ONU a respeito de fome no mundo. A África é terrível. Eu já estive na África, né? Eu pude presenciar isso naquela época. É. Então sabe. Sei. Sabe de experiência própria. Aqui o pessoal que está bem numa situação difícil vai no lixo e procura no lixo. Já é terrível essa condição. Mas lá nem o lixo, no lugar onde eu fui, nem o lixo tinha para procurar comida. É? Eu voltei com um conceito diferente dessa viagem que eu fiz até a África. Parei de reclamar. Somos ainda privilegiados, né? É. Não pelos nossos méritos, mas por vontade de Deus. Mas aqui também existe gente que passa fome. Sim. Existe. Gente desnutrida. Olha esses escândalos aí da merenda escolar. Comida destinada a crianças, adolescentes que estão na idade do crescimento, desviadas aí escandalosamente por pessoas sem escrúpulo. Tá aí. Sempre tem a atitude do homem, né? Nesses escândalos. Vamos ao seguinte. Vamos ao seguinte. Agora o quarto selo. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia, vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para que se exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Bem, o primeiro, guerras internacionais. O segundo, guerras civis. O terceiro, a carestia, consequências das guerras, dos desentendimentos. O quarto é a morte precedida da peste. O texto final foi tirado de Ezequiel. Os 4 atores a serviço de Deus. O último deles é a peste que leva à morte. Olha aí. Peste não existe em todos os tempos, não é? E existem até doenças que são fruto de um comportamento moral inadequado. Por exemplo, certas doenças sexuais, quem tiver ouvidos para entender, entenda, faz parte disso aí, de um comportamento sexual inadequado. Se não tivessem feito aquilo, não estariam neste estado. Não é que Deus enfiou a doença naquela pessoa, ou lhe colocou dentro. Foi a pessoa que, contrariando a vontade de Deus, não digo sempre, mas em alguns casos, e algumas, não todas, receberam o salário, não de Deus, mas da própria natureza. A própria natureza mostrou a ele que com ela não se brinca. Não é verdade? É verdade. E tudo isso é para a nossa salvação, né? Um alerta, Isto aqui é uma tentativa do autor de nos fazer compreender que nós vivemos o tempo do inacabado, repito ainda uma vez esta expressão, e isto aqui é sinal, e tudo isto aqui é sinal do inacabado. Está aí. Quer dizer, o mundo. Agora, da parte de Deus. Da parte de Deus. Sinal do inacabado. Eu não quero dizer que todas as desgraças sejam castigos de Deus. Existem, por exemplo, terremotos que põem uma cidade inteirinha de cima a baixo. Bom,
não posso dizer que isto tenha sido um castigo de Deus para aqueles habitantes. Claro que não. Certos fenômenos da natureza, não é? Bom, mas de certa maneira faz parte do inacabado também, porque no mundo futuro não haverá mais isso. E ninguém sentirá a falta de terremoto. E não haverá terremoto para ninguém. Agora, muitos dos infortúnios que nos golpeiam, piores até do que terremotos, que graças a Deus são poucos, de quando em quando, são esses aí que não param de acontecer. E esses aí devidos à maldade humana, à perversidade humana. Esses aí devidos à contumácia do homem que quer tomar o lugar de Deus na história. E ser ele, não Deus, o agente da própria história. Ou seja, aquele pecado da origem, ele continua acontecendo, ele não ficou lá no passado. Não. Ele acontece, ele está acontecendo. Né? O homem quer tomar o lugar de Deus e dá nisso. Certo? Certo. Bem, temos ainda algum tempo, temos que fazer um intervalo. Vamos fazer um agora, intervalo, não? E voltamos. Muito bem, Diácono, vamos à segunda parte do programa. Vamos, e sim. Agora a leitura do... Estamos no capítulo 6º ainda, não? Certo. Vamos ao versículo 9, que me parece que eu li até o 8º, não? Sim. Peste pelas feras da terra. Agora, o 5º selo. Quando abri o 5º selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada então uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Bom, aí está. Terminou-se a visão dos 4 cavaleiros Certo. do Apocalipse, nos 4 primeiros selos. Mas não foi dito tudo o que nesta primeira rodada, o Apocalipse se presta a uma leitura em circular sobre os planos de Deus a respeito deste mundo que, mesmo estando como ele está, não escapa em nada ao juízo de Deus. Tudo isto que acontece de mal é permitido por Deus. Porque Deus não nos diz? Diz apenas que o mundo, apesar de ser o que é, está firmemente ancorado nas suas mãos. Ou seja, ele tem as rédeas ainda. Tem. Nunca as deixou. Nunca as deixou. Nunca as perdeu. E tudo isto está previsto e faz parte do seu plano, que é um plano de salvação. Aí nossa dificuldade, né? Tudo isso está previsto, mas os homens não agem como se fossem Não. Os homens impelidos. agem como querem. Têm Como liberdade. Querem, têm liberdade e têm vontade. Agem como querem. Mas mesmo agindo como querem, eles não fogem ao desígnio superior, transcendente, metafísico de Deus. Isso para nós é um grande mistério, não? É. Para nós, cristãos e católicos, o destino da história, da nossa história brasileira, não é, em última análise, definido aqui em Brasília, no Planalto e no Congresso. Tudo isto é previsto por Deus e é permitido por Deus e acontece apenas na medida em que Deus permite. Certo? Certo. E assim como o Brasil, todas as nações. Bom, aqui existe uma certa ruptura com a terminologia dos 4 cavaleiros. Aqui muda-se de cenário.
o vidente passa a ver o céu como um grande firmamento ou se preferir, como um grande templo, e no centro deste templo o altar da presença de Deus. E neste altar, já gozando dos privilégios da presença de Deus, as almas, isto é, as vidas daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus. Com outras palavras, no altar de Deus, já colocados, já depositados, já beatificados, os mártires de Deus aqui na terra. Os que pagaram caro a sua fé, com o próprio derramamento de sangue. Isso vai se referir aos mártires do passado, aos mártires do presente, todos os tempos. Nunca houve época em que cessou o martírio na igreja. Aliás, parece que tem aumentado no Pois século XX e XXI. Então, estes que lá estão já gozando da primeira ressurreição. Primeira ressurreição? Então tem a primeira, a segunda? Tem a segunda ressurreição no final dos tempos. Sim. Esses já estão na primeira. E por isso não os atingirá a morte segunda, que é o inferno. Certo? Esses que estão na primeira ressurreição fazem duas perguntas a Deus. Primeira pergunta: até quando tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os homens da terra? Então, a esta pergunta é dada uma resposta. Repousai um pouco, ou melhor, cada um deles recebeu uma veste branca, já estão na vitória, já estão na primeira ressurreição, já estão diante do trono de Deus, já estão beatificados. Isso é o sentido da veste branca? Aí é o sentido da veste branca, sim, que é também a cor de Deus, o branco. E depois da veste branca e da segurança de que já estão na bem-aventurança, uma segunda resposta: que esperassem um pouco mais. Que esperassem um pouco mais, porque nos planos de Deus o mundo ainda não está maduro para o seu ponto final. Ainda precisam acontecer mais coisas. E não só coisas boas, mas coisas trágicas e tristes também. Se Deus tivesse dado, ou já tivesse posto há um século, um ponto final na história, não teria havido a Segunda Guerra Mundial. Não teria havido o terrorismo islâmico, com as mortes aí que semeia através do Estado Islâmico. Mas, aos olhos nossos, isto é incompreensível. Mas aos olhos de Deus, não chegou ainda o momento do seu ponto final. A grande pergunta é, para todos, como que esse Deus que é amor, um Deus que é tão bom, permite que os seus filhos passem por tanta dor? Não é a grande pergunta, é a grande questão. Pergunta sim, mas pergunta que tem, de certa maneira, a resposta. Deus entra com eles na tribulação. Entra com eles. Deus não os desprotege. É isso. Deus entra com eles, dá-lhes força, dá-lhes coragem e dá-lhes, sobretudo, esperança. Essa é a grande diferença de quem crê e quem não crê. Esperança. Isto que está aqui é prova de que nós ainda estamos na grande tribulação e não fomos ainda completamente salvos. Estamos a caminho, mas não chegamos ainda à meta. Eles já chegaram. Já gozam diante de Deus
da beatitude eterna. Mas reclamam, de certa maneira, que Deus não lhes faça justiça imediata. Não é uma reclamação no sentido pejorativo, e muito menos que Deus faça vingança ao que lhes fizeram aqui embaixo na terra. É um pedido para que venha logo a justiça de Deus reinar aqui na terra também, retirando a terra desse caos informe no qual os homens a puseram, fugindo da verdade e fugindo da sua palavra. Esta oração, este clamor, este pedido, significa, e eu vou falar mais adiante disto, significa também intercessão. É isso que eu estava pensando. Intercessão. Os santos com Deus agem na história, mas agem não conforme os planos humanos. Já na presença de Deus, eles intervêm na terra com os olhos de Deus. E por isso são os grandes intercessores. Com Deus e juntamente com Deus, eles movem a terra ao seu ponto final, à sua meta final. A intercessão é forte, é segura e é onipotente também. E está aí o clamor, então, né? Não só por eles, mas pelos que estão ainda aqui. É isso? Por todos, para que isto aqui, para que esse caos, para muitos, para que este inferno chegue ao seu fim o quanto antes. Quanto antes. Sabe, nós homens criamos a ONU para ver se dava um jeito nas coisas aqui embaixo, depois da última guerra. Que adiantou? Fazemos reuniões uma atrás da outra, que adianta? Não adianta nada, ou quase nada. Os santos guiam a história de modo diferente a como os grandes conduzem a ONU. Eles estão na visão do plano de Deus sobre a história e, portanto, podem incidir com mais força, com mais presteza e mais acerto nos destinos deste mundo aqui. Certo? Certo. Bem, nós temos que ler o sexto selo, mas temos quanto tempo ainda? Poderia nos dizer quanto tempo nos resta? Ah, já não nos resta nada. São as considerações finais agora, antes do sexto selo? É, mas nem isso não dá tempo, para fazer, não é? Já encerramos. Guarde essas intervenções ou essas informações. Sim, para o próximo programa. E até lá, se Deus quiser. Até lá, até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.